Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar a respeito das leis de Deus. Mas antes de começarmos, quero fazer uma pergunta. Jesus Cristo aboliu as leis? Se você não sabe essa resposta ou tem dúvidas sobre este assunto, confira este vídeo até o final e essa revelação também será dada a você. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que as leis dadas a Moisés foram anuladas. Já ouvi até um pastor dizer que ele é neotestamentário, característica relativa ao Novo Testamento da doutrina cristã, e que ele vive só o Novo Testamento. Mas, se olharmos para o Novo Testamento, nós vemos que o próprio Jesus citava muitas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 14 e 15, que diz: "E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure." Em Lucas capítulo 23, verso 30, diz: "Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos." Aqui em Lucas, nessa passagem, o Senhor Jesus, ele citou o profeta Oséias, capítulo 10, verso 8, e tem muito mais citações do Antigo Testamento. Inclusive, tem uma citação que Jesus diz em Mateus, capítulo 24, verso 15, "Quando, pois, virdes estar no lugar santo, abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda." Ou seja, não podemos de modo algum ignorar a antiga aliança, pois é preciso compreendê-la para entendermos a nova aliança, sem contar que é a palavra de Deus. Mas para você compreender melhor e não vir dizer: mas essas citações nem são sobre as leis. Então, vamos ler em Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20, que diz: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Não precisaria nem de comentário para este texto, não é mesmo? Mas a palavra é bem clara quando diz que qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quais mandamentos Jesus está se referindo? Para você compreender isso, vamos dar continuidade ao texto. É uma leitura extensa, mas é preciso para ficar mais esclarecido. Em Mateus, capítulo 5, verso 21 a 45, a palavra nos diz: "Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se estiver apresentado a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar,
arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Agora você se lembra o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, verso 19? Que diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Se analisarmos esses mandamentos que Jesus citou, podemos até pensar que são leis mais rigorosas, mas não é isso. As leis são as mesmas, só que o povo tinha o coração endurecido e não compreendia o verdadeiro sentido das leis. Aí você pode se questionar: então devemos guardar as leis? Pois o próprio Jesus não disse que o grande primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Sim, de fato, esses são os grandes mandamentos que Jesus citou. E nós, obedecendo esses 2 mandamentos, estaremos obedecendo a todos os outros mandamentos também. Por exemplo, se nós amamos o Senhor Deus de todo o coração, nós não teremos outros deuses, não faremos ídolos e muito menos nos prostraremos diante deles. Não tomaremos o nome do Criador em vão, e assim aos demais mandamentos. A mesma coisa assim acontece no mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois fazendo isso, nós não vamos matar, não vamos nos prostituir, nem roubar, nem cobiçar as coisas alheias. Aí você pode se questionar mais uma vez: então quer dizer que também devemos guardar o sábado? Que na verdade essa é uma pergunta que muitos fazem. Mas para esclarecer isso, vamos ler em Mateus capítulo 12, versos 5 a 8, que diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vemos aqui claramente que o próprio Cristo Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. Agora vamos conferir o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebe que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados? E o que fazem aqueles que estão cansados? Não é descansar? De fato é descansar. Sabendo então que Jesus é o Senhor do sábado e que nele achamos descanso, podemos concluir que ao crermos no Senhor Jesus, depositando totalmente a nossa fé nele, em Cristo, nosso único Salvador, assim estamos guardando todas as leis, e isso inclui até a lei do dia do sábado. Então, respondendo à pergunta feita no início do vídeo, Cristo Jesus aboliu as leis? A resposta é não. Jesus não aboliu as leis, pelo contrário, ele as cumpriu. O problema é que os religiosos transformam as leis de Deus em leis de homens, assim colocando fardos e mais fardos nos ombros dos cristãos. E não é isso que Cristo nos ensinou, porque ele disse, como já lemos, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus é simples, mas são os homens que complicam tudo. Infelizmente é isso. Mas agora você ainda pode se questionar: então, guardar literalmente o sábado é errado? Claro que não. Só que você precisa entender uma coisa. Na maioria das vezes, quando Cristo Jesus realizava milagres, curando os enfermos, perdoando seus pecados, era no próprio sábado que ele fazia. Sendo assim, podemos concluir que o sábado vai além de descansar, e sim fazer o bem ao próximo e levar a mensagem do reino a todos que possamos alcançar, assim como Jesus fazia. E para finalizar, quero deixar estes últimos versos para você meditar, que se encontram em Salmos, de número 19, versos 7 ao 10, que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que a gota do favo. Amém? Espero que você tenha compreendido este estudo e Deus de Israel te abençoe. Shalom.